Bom dia, caro aluno do nono ano. Espero que esteja tudo bem com você. Chegou a hora de revermos o conteúdo desse primeiro bimestre e aprofundar nossos conhecimentos sobre a matéria que já foi vista. Comecemos com os conceitos de verdade, mentira e pós-verdade. Segundo Aristóteles, a verdade é uma característica do discurso, ou seja, as coisas não são verdadeiras, é o nosso discurso, o que pensamos sobre as coisas, que é verdadeiro para nós. Por exemplo, imagine-se num evento, como uma festa de malhas, ou festa do peão, ou um show de rock. Se nós pedíssemos para 5 pessoas para que elas descrevessem como foi o evento, cada uma delas daria características diferentes, sem que estivessem errados ou mentindo. Assim, a verdade pode ter vários ângulos. Já a mentira, ela altera, modifica ou desconstrói a sequência real dos fatos, adicionando ou suprimindo acontecimentos e falas. O ser humano usa a mentira como forma de doutrinar outras pessoas, garantindo que sua opinião e seus desejos sejam aceitos pelos outros. Agora, vamos analisar um caso interessante. Imagine um doente terminal, quer dizer, que está à beira da morte. No hospital, ele pergunta para o médico se seu filho está vivo e está bem. O médico sabe que o filho do paciente terminal está morto. Ele deve dizer a verdade e arriscar que o paciente tenha um ataque cardíaco ou deve mentir por misericórdia? Percebe? Esse é um caso bastante difícil. Ele sabe a verdade. Ele deve dizer a verdade, arriscar a vida do paciente ou deve mentir por piedade? Já a pós-verdade é um conceito que surgiu em 2016 na Inglaterra, a partir do dicionário de Oxford, que é um dicionário respeitado em todo o mundo. E ele classifica a pós-verdade como sendo a negação dos fatos verdadeiros. Nós vivemos num mundo cheio de informação, não é? Como que nós agimos diante desse universo de informações? Em geral, nós não procuramos saber se a notícia que recebemos pelo WhatsApp ou pela internet, se ela é verdadeira, se o vídeo que nos foi encaminhado é falso. O que nós fazemos é agir de acordo com a nossa vontade, de acreditar na informação. Percebem o perigo disso? Nós tendemos a achar que algo é verdadeiro quando ele reforça, repete aquilo que já acreditamos. E errado ou mentira, aquilo que contradiz nossas crenças. Afinal, é sempre melhor estar certo do que estar errado, não é? Só que estar errado é corrigir nossas opiniões. Isso faz parte da vida e é saudável. Pós-verdade, então, é a desinformação, é não querer encarar a realidade, deixar de ver algo que pode ser diferente e poderia nos levar a mudar de opinião. A pós-verdade hoje é um dos maiores, conhecida como fake news, é um dos maiores perigos em todas as sociedades. Em geral, na pós-verdade nós deixamos nos levar pela emoção. E vocês já ouviram a frase de que a emoção afasta a razão. Portanto, é bem provável que as emoções afastem a verdade. Desde o início dos tempos, os filósofos buscam resposta para o que é a verdade. E todos eles se propunham a achar a verdade. Só que quanto mais chegavam perto dela, mais ela se afastava. Ora, como assim? Não dizem para que nós digamos sempre a verdade? Mas o professor está dizendo que a verdade é relativa? Sim. O que é verdade para você pode não ser verdade para o seu pai, pode não ser verdade para sua mãe.
Daqui a alguns anos, seus pais vão querer que vocês façam esta ou aquela faculdade. Serão poucos os pais que vão respeitar a sua opinião. Claro, você precisa ter uma opinião em primeiro lugar. Então comece a pensar sobre isso já. Assim que o ano virar, lá em 2021, você já tem que começar a pensar: que faculdade eu quero fazer? Que rumo eu quero tomar na vida? Quero mudar de cidade? Quero ficar aqui perto da minha família? Comece a pensar, porque seus pais vão tentar influenciar a sua decisão. Claro, buscando o seu bem. Mas só você sabe a verdade, ou deve saber a verdade para você. O que é bom para você? Comece a pensar sobre isso. Vai chegar o momento que você vai precisar decidir. Então, quando nós buscamos a verdade, dizem os filósofos que o máximo que nós conseguimos é nos afastar dela, não dominá-la. Por quê? Porque quando você está convicto de algo, uma outra pessoa pode chegar e falar: bom, isso é verdade do seu ponto de vista, mas do meu ponto de vista não é bem assim. Desconstruindo a verdade que você levou tanto tempo buscando. Em geral, nós pensamos com emoções, e isso reforça nossas ideias e nossas crenças, ainda que elas não sejam totalmente verdades. Já ouviu falar quando alguém acusa o parceiro ou o namorado, namorada, de ser infiel, de ter traído? Às vezes aquilo não é verdade. E a pessoa fica afirmando mesmo sem ter certeza: você me traiu, você não presta. E a pessoa que está sendo acusada tentando se defender: não, não é verdade, não foi isso que aconteceu, deixa eu explicar. Então, quando eu explico para vocês com outras palavras, às vezes vocês acham muito distante da realidade. E com esses exemplos eu estou te mostrando: não é longe, está muito próximo de você. Pense sobre isso que eu venho falando. Tudo isso pode te ajudar muito na sua vida. As fake news, também conhecidas como pós-verdade, elas reforçam ódios e preconceitos. E pode ter certeza que a pós-verdade cairá no Enem. Se já não caiu, vai cair. Porque é um conceito recente e um conceito que permeia a vida de todos nós. É muito comum, quando você não gosta de uma opinião, de um vídeo, você deleta, você bloqueia, você deixa de seguir o canal e fica procurando outros canais, no caso do YouTube, que digam exatamente como você pensa, que façam eco com o que você pensa. Será que isso é buscar a verdade? Ou será que isso é enganar-se? É importante vocês tomarem contato com aquilo que não é agradável aos seus ouvidos. Ouvir o outro lado, como diriam seus pais. Para que consiga chegar a um veredito, é preciso ouvir as duas partes. Quem acha que você está certo e quem acha que você está errado. Então, como fazer para ter uma vida mais harmônica? E não ficar nesse conflito entre: ai, nossa, tudo é verdade. Não, tudo é mentira. Como diria Nietzsche, que tudo é mentira. Não. Se você tiver uma análise cuidadosa, separando entre verdades e mentiras, entre aquilo que pode ser verdade e entre aquilo que provavelmente é mentira, você terá uma vida equilibrada, sem exageros. Então evite afirmar: não, eu tenho certeza disso. É absoluta certeza que isso é verdade ou que isso é mentira. Olha, talvez você deva buscar um discurso mais do meio termo. Até onde eu sei, isso é verdade. Ou, pelas minhas informações, isso não procede, não é verdade, é mentira. Evite se comprometer totalmente. Isso não é fugir, é ser parcimonial. Parcimonial é aquela pessoa cuidadosa.
Resumindo, então, turma, o nosso módulo 1. Não há uma só verdade. Há diferentes formas de analisar a vida. Cada um de vocês, dos seus amigos, dos seus parentes, analisa o mundo de uma forma. Cada um de nós tem experiências diferentes na vida. Cada um de nós passou por uma formação escolar diferente. Não estou falando de escolas e professores. Eu falo formação mesmo. E o importante é ser criterioso. Questione tudo, sempre. Principalmente seus pais, questione, mas questione com respeito. Já disse isso para vocês. Mas sempre se pergunte: será isso mesmo? Será que é assim mesmo? Essa pessoa está dizendo algo que eu não gosto ou algo que eu gosto? Com qual objetivo? Às vezes as pessoas de fala muito doce só estão tentando te manipular. Credo, professor, então você está dizendo que todo mundo é ruim? Não, eu estou dizendo que as pessoas gostam muito de torcer os fatos para que beneficiem a si mesmas. É natural do ser humano. Pode ter certeza que você também faz isso. Vamos fazer um exercício, então. Imagine que você é um juiz ou uma juíza que tem que julgar um caso. Os advogados de defesa e de acusação fazem o seu discurso, apresentam as provas. Se você fosse o julgador de um caso assim, como você faria para chegar à verdade? Se o réu é culpado ou inocente? O juiz deve sempre decidir sem usar as emoções. Como ele deve fazer? Se você fosse esse juiz ou essa juíza.